Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota também o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do dia em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Jogos Escolares de Roraima entram na 50ª edição. Desde maio acontecem as etapas regionais. Pesquisa da USP descobre célula que protege contra sintomas do mal de Parkinson. Brasil deve enfrentar a hanseníase até 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. FUNAI regulamenta a certidão de atividade rural para indígenas. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Hoje, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos de promulgação. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, foi estabelecido pela Lei nº 8.069, em 1990, promulgada em 13 de julho, dando origem à comemoração da data. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Porém, em casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando todas as oportunidades e facilidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Os direitos anunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, raça, cor ou religião. Em seu capítulo 1, sobre o direito à vida e à saúde, o Estatuto prevê à criança e adolescente o direito à proteção à vida e à saúde. Ana Paula Lopes para o 30 Minutos de Notícias. FUNAI regulamenta a certidão de atividade rural para indígenas. De acordo com a nova regra, a FUNAI será responsável pela emissão do documento para indígenas que comprove a atuação na agricultura, no extrativismo vegetal, pesca artesanal ou artesanato, mesmo que a atividade seja exercida fora do território indígena. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas regulamentou a emissão da certidão de exercício de atividade rural para indígenas. A medida permite que essa parcela da população comprove a ocupação e acesse benefícios sociais. De acordo com a nova regra, a FUNAI será responsável pela emissão do documento para indígenas que comprovarem a atuação na agricultura, extrativismo vegetal, pesca artesanal ou artesanato, mesmo que a atividade seja exercida fora do território indígena. As atividades podem ser exercidas tanto de forma individual quanto em regime familiar. Para fazer a solicitação, é preciso apresentar RG e CPF, além de um documento original que comprove a atividade exercida. A FUNAI pode confirmar o trabalho na ausência de um documento e a forma de autodeclaração previstas na regulamentação, como o abaixo-assinado da comunidade indígena. A emissão da certidão não inicia automaticamente a inscrição do indígena no INSS, mas permite acesso a sistema de benefícios como salário-maternidade, aposentadorias por idade e por invalidez, seguro-defeso, benefício por incapacidade temporária e pensão por morte. Para os indígenas que já têm a certidão e que precisem manter o documento como segurado especial, é preciso apenas comprovar a ausência de vínculo empregatício. De Kelvin Siqueira para o 30 Minutos.
Brasil deve enfrentar a hanseníase até 2030. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o país foi responsável por cerca de 13% das notificações feitas em 2021, o que equivale a mais de 18 mil novos diagnósticos. A hanseníase é uma das 11 doenças que o Brasil se comprometeu a enfrentar até 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Dados no Ministério da Saúde indicam que o Brasil é o segundo país com o maior número de registros das doenças no mundo. Em 2021, foram mais de 18 mil novos diagnósticos. Boa parte desses casos foram em menores de 15 anos de idade, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O presidente da Sociedade Brasileira de Hansologia, o médico Marco Andrei Cipriani, alerta que esses números podem ser ainda mais altos. Eles são subdiagnosticados. O que o Ministério recebe é aquele número que significa o paciente que foi atendido e foi reconhecido como doente. Hoje, a grande dificuldade que nós estamos passando, não é só no Brasil, mas no mundo, é porque houve uma acomodação com os números, na verdade, nas últimas 2 décadas. E a tendência que se mostrou ano a ano é de uma queda do número de casos. Entretanto, poucos esforços foram feitos no sentido de melhorar a qualidade dos profissionais de saúde, de informar a população sobre a hanseníase. Então, a doença foi entrando numa era de aquecimento. Doença crônica, infecciosa e contagiosa, a hanseníase atinge os nervos periféricos, a pele e as mucosas, podendo provocar lesões irreversíveis. Por isso, a importância de um diagnóstico precoce. Testes podem identificar lesões e alterações, como manchas e falta de sensibilidade. Em Roraima, a Secretaria Estadual de Saúde informou que contabilizou 79 casos de hanseníase no estado, sendo 51 casos em 2022 e 28 casos entre janeiro a primeira semana de julho de 2023. Os dados são da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde e estão sujeitos a alterações. Em 2022, foram identificados 51 casos em 11 municípios. Boa Vista liderou com 29 notificações. Apenas 4 municípios não tiveram nenhum registro em 2022: Caracaraí, Caroebe, Mucajaí e Pacaraima. Este ano, até a última sexta-feira, dia 7, a CESAL tinha notificado 28 casos. Boa Vista lidera com 18 notificados. Outros 10 casos foram registrados em 7 municípios: Alto Alegre, Cantá, Iracema, Mucajaí, Normandia, São João da Baliza e São Luís. A dermatologista Laila Lima destaca que o tratamento é simples e gratuito. O diagnóstico ele é clínico, pela avaliação do médico, e a gente pode solicitar, quando necessário, exames complementares, exames laboratoriais. É uma doença que precisa de um contato com alguém que teve hanseníase. O tratamento é simples, é feito com medicamentos que são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Tem um tratamento mínimo de 6 ou 12 meses, vai depender da classificação clínica da doença, do quadro clínico. E a gente costuma fazer o acompanhamento com fisioterapia, com oftalmologista, com médico, para que esse paciente ele não tenha sequelas. Na rede estadual de saúde, o tratamento da doença em estágio grave é feito na Clínica Especializada Coronel Mota, localizada na Rua Coronel Pinto, número 636, bairro Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Pandemia agravou a vulnerabilidade de jovens e crianças pobres. O estudo aponta que os prejuízos em áreas como educação, lazer e segurança alimentar são duradouros. Como um dos países mais desiguais do mundo, no Brasil, as consequências da pandemia de Covid-19 agravaram a vulnerabilidade das crianças e jovens mais pobres. Os prejuízos em áreas como educação, lazer e segurança alimentar são duradouros. É o que mostra um relatório recém-divulgado sobre os impactos da pandemia na vida de pessoas de 10 a 24 anos que vivem nas periferias do Brasil, Inglaterra e África do Sul. Conduzido por uma universidade inglesa,
O estudo contou com a participação da Universidade de São Paulo. A coordenação de pesquisa no país ficou a cargo do professor Leandro Luiz Giatti. Segundo o pesquisador, no campo da educação, as desigualdades que o país já enfrentava foram aprofundadas. Ele cita como exemplo o fechamento das escolas, que impôs de forma emergencial o uso de ferramentas online. Além da questão do dispositivo eletrônico, além da questão da internet ruim, eles tinham dificuldade de morar em domicílios pequenos com muitas pessoas, não terem um espaço reservado e tranquilo para estudar. Isso afetou muito. Também, para os mais jovens, aqueles que estavam em alfabetização, ficou muito dificultoso porque não havia um adulto preparado capaz de auxiliar aquilo que não era possível só pela atividade online. O professor Leandro Giatti ressalta o impacto em outras áreas do desenvolvimento ligadas à educação. A ausência da escola, no período do isolamento social, de imediato já impactou uma dimensão importante da alimentação, porque a alimentação escolar, que é devidamente trabalhada e balanceada, faz falta no acesso à comida para esses jovens periféricos. Mas também o convívio e a vida escolar é também uma parte da socialização e uma possibilidade também de lazer. Gedileuson Almeida, para o 30 Minutos. Pesquisa da USP descobre célula que protege contra sintomas do mal de Parkinson. O estudo com camundongos percebeu que a microglia, que compõe um dos grupos mais abundantes de células do cérebro, se mostrou capaz de limitar a perda de neurônios e da capacidade motora. Tremor, lentidão, rigidez nas articulações e perda de memória são sintomas mais comuns do Parkinson. É uma doença neurológica degenerativa, progressiva, que afeta o sistema nervoso central. A principal causa é a morte das células do cérebro responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que controla os movimentos. A doença não tem cura, mas é tratável com medicação. Mas uma pesquisa da Universidade de São Paulo descobriu que um tipo de célula do sistema nervoso pode proteger contra sintomas da doença. O estudo com camundongos percebeu que a microglia, que compõe um dos grupos mais abundantes de células do cérebro, se mostrou capaz de limitar a perda de neurônios e da capacidade motora. Os animais receberam uma toxina indutora de sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson aplicada diretamente no cérebro. Um grupo teve a microglia praticamente eliminada pela substância chamada PLX e outro grupo não. O conjunto que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento. Esses resultados sugerem um possível tratamento do Parkinson no futuro. É o que explica o coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Luiz Roberto Giorgetti de Brito. Como a gente analisou também alguns genes, etc., nesse trabalho, que o próprio efeito principal que a gente teve, que é o fato de que a microglia no começo da doença ela protege, a gente tem aí uma possível ferramenta terapêutica. Quando a gente conseguir manipular a microglia, possivelmente, mesmo na doença agora humana, a gente seria capaz de manipular a microglia para que esse fenótipo dela protetor seja privilegiado. A ideia, de acordo com o coordenador Luiz Roberto, é controlar a doença. E a ideia com isso é que a microglia passaria a tentar controlar a doença, evitar a progressão da doença e assim por diante. É claro que falta muita coisa, mas se a gente aprender a manipular a microglia, por exemplo, depois que uma pessoa tem o diagnóstico de Parkinson, provavelmente o quadro clínico dela e a qualidade de vida da pessoa vai melhorar muito. A pesquisa ainda está na fase de estudos com animais e depois será conduzida com pacientes, o que pode levar entre 10 e 15 anos. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas vivam com a doença de Parkinson. Com informações da Rádio Nacional de Brasília, Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias.
Jogos Escolares de Roraima entram na sua 50ª edição. Desde maio acontecem as etapas regionais. A grande final será no final deste mês aqui em Boa Vista. O governo de Roraima realiza desde o mês de maio as etapas regionais da 50ª edição dos Jogos Escolares no estado. Este ano foram realizadas 4 fases regionais, além da fase da capital. A primeira regional foi no município de Caroebe, a segunda ocorreu no município de Bonfim, Caracaraí sediou a terceira regional. A quarta regional ocorreu no município de Alto Alegre e a etapa capital foi realizada no mês de junho. A fase final, que reúne os vencedores das etapas regionais, ocorrerá do dia 18 a 28 de julho em Boa Vista. Grazi Maia para 30 minutos de notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 minutos de notícias. E agora a participação de Diodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Estados Unidos renovó la licencia que autoriza exportar gas licuado a Venezuela. Esta concesión surge después de que hace poco más de 2 semanas el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos viajara a Venezuela. Con el reporte informativo, el locutor José Ladera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó por otro año la licencia que permite la exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela. La licencia general número 40B de la Oficina de Control de Activos Extranjeros reemplaza la medida anterior emitida el 7 de julio del año pasado y extiende así la vigencia de la concesión hasta el 10 de julio del 2024. Esta licencia se emitió en julio del año 2021 y es la segunda vez que se amplía el plazo. El documento autoriza todas las transacciones relacionadas con la exportación o reexportación directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela y que involucre al gobierno, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente el 50% o más intereses. Se aclaró asimismo que quedan exceptuadas las transacciones pagadas con petróleo o productos derivados del crudo. Tampoco están autorizadas las transacciones o actividades prohibidas por el gobierno estadounidense y que involucre a cualquier persona que esté sancionada. Reportó para 30 minutos de noticia José Ladera, Venezuela. Puedes escribirnos al WhatsApp 95981188039. También se escucha por internet por radio ufrr.br. El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes 7 de julio la puesta en marcha del nuevo programa de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. El proceso, que según la cadena CBS se abrió formalmente, está dirigido a nacionales de esos países con familiares que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y que hayan recibido la aprobación para reunirse con ellos. El programa concede caso por caso un permiso durante un periodo de hasta 3 años, mientras esas personas esperan la solicitud para convertirse a su vez en residentes permanentes, tal y como precisó el Departamento de Seguridad Nacional DHS en un comunicado. El departamento ha demostrado que la expansión de nuevas vías legales seguras y ordenadas, junto con una aplicación rigurosa, resulta efectiva en la reducción de la migración irregular y peligrosa hacia Estados Unidos, apuntó en la nota el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El proceso permitirá que quienes tengan peticiones aprobadas basadas en razones familiares puedan ingresar con este permiso a Estados Unidos. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Acompañe la programación por el aplicativo Radios.net. El economista venezolano Hermes Pérez indicó que el país vive un rebrote inflacionario con un promedio de porcentaje de enero-junio de un 412%. Y bueno, y tenemos que la inflación anualizada en Venezuela cerró
en 404%, ¿no? Tenemos en lo que va de año, el promedio de la inflación entre enero y junio, mes a mes, es un promedio que está por el orden del 412%. O sea, seguimos teniendo la inflación más elevada del mundo y por mucho. Es un problema crónico que tenemos desde hace varios años. Salimos del proceso de hiperinflación, pero bueno, 400% es una inflación bastante elevada, ¿no? Entre las cosas que causa la inflación, y yo creo que la mayoría, por no decir todos saben, es que la inflación entonces reduce el poder de compra de las personas. Entonces, cuando uno ve las cifras que se han comentado sobre la caída de la actividad, uno puede, la conclusión básicamente es que parte de la caída del consumo, buena parte de la caída del consumo se explica por este, vamos a decir, rebrote inflacionario. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad en el primer trimestre cayó 8,3%. Según Consecomercio, la actividad de enero-abril cayó 25%. Según Conindustria, la actividad cayó 1,5%. Y básicamente citan entre ellos que la caída obedece al menor consumo. Teniendo una inflación tan elevada, esto propicia que las personas tengan menor capacidad de compra. Tenemos que recordar que el consumo de las familias representa más o menos un 70% de la actividad económica, es la piedra angular de la actividad económica. Entonces, eso propicia, entre otras cosas, caída de la actividad, o la caída de la actividad en parte está asociada a la caída del consumo, que está a su vez vinculada con este rebrote inflacionario. Eso es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Na entrevista de hoje, vamos representar na íntegra uma entrevista que eu e Jacildo Bezerra fizemos com o cineasta Alex Pisano. Devido a problemas técnicos na primeira exibição, só um terço da conversa foi ao ar. Agora vamos conferir na íntegra. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, nós vamos conversar com o cineasta Alex Pisano. Alex, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Muito obrigado. Um dos pioneiros da sétima arte em Roraima, Alex Pisano começou a sua carreira com a produção cinematográfica que foi lançada em 2007, a produção Dívida Sangrenta. Já realizou diversos documentários e filmes e recebeu prêmios e já viu seus filmes e documentários exibidos em festivais no Brasil e no exterior. Bom, Alex, e como e quando começou esse amor por cinema? Bom, o amor de cinema que eu tenho, eu acho que é desde berço. Eu não tenho nenhuma lembrança de quando eu comecei a gostar de cinema. Eu não consigo nem dizer qual foi o primeiro filme que eu gostei. Eu acho que é uma coisa que já vem lá desde os primórdios mesmo. Mas eu consigo lembrar qual foi a primeira sessão de cinema que me foi apresentada, que a partir daí eu fiquei mais apaixonado ainda pelo cinema, que foi em 1987, no Cine Supercar, quando era Major Williams ali. Eu fui assistir o filme, era Superman 4 em Busca da Paz. Minha tia que me levou pro cinema, porque a gente só ia pro cinema uma vez por ano, até pelas questões financeiras, né? E foi uma sessão que mexeu muito comigo, né? Eu fiquei impressionado. E anos depois, 1993, já trabalhando, eu trabalhava de garçom, e o primeiro salário eu quis gastar numa sessão de cinema. E o filme que estava passando era Jurassic Park, Parque do Dinossauro. E foi uma outra sessão que mudou minha vida. Eu fiquei embasbacado com aquele filme, eu fiquei maravilhado pela magia daquele filme. E a partir dali eu tive um start, né? Eu decidi que eu queria, de alguma forma, que o cinema fizesse parte da minha vida, né? Eu queria estar direto ou indiretamente ligada com a sétima arte, de alguma forma. E me diz uma coisa, Alex, qual é o gênero com que você mais se identifica, né? E tem alguma produção que você tenha feito que tu sente mais orgulho, aquela que deu mais vontade de fazer, que tu recorda até hoje? Bom, antes de ser cineasta, eu sou cinéfilo, né? Eu adoro um bom filme.
Para mim só existem 2 tipos de filme, bom e ruim. Então eu assisto de tudo, desde cinema asiático, cinema latino-americano, cinema brasileiro. Mas eu acho que o cinema que mais me moldou, né, e o que eu procuro sempre estar fazendo referências no meu trabalho é o cinema de aventura, né, é o cinema de magia mesmo. Eu cresci assistindo filmes do Simbal Marinheiro, Indiana Jones, Tubarão, são filmes que moldaram a minha infância, né, e o meu jeito de gostar de cinema. E quem assiste os meus filmes e entende de cinema e vê, consegue ver essas referências nos meus trabalhos, né? Por exemplo, um dos meus trabalhos mais recentes, que é o Parasita, que era um filme que eu me orgulho muito de ter feito. Eu fiz ele em 2019, antes da pandemia, e é um trabalho que tem muitas referências cinematográficas jogadas ali, né? Uma salada de referências que eu coloco naquele filme, desde a ficção científica, desde a aventura ao cinema de horror cósmico também, que eu gosto muito. Bom, e Parasita, né, foi uma das obras que foi premiada internacionalmente. Como é que tu se sente quando as tuas obras são indicadas a prêmios internacionais? Bom, para começar, um orgulho muito grande, né? Não só para mim como cineasta, como artista, mas eu acho que dar esse presente pro cinema roraimense, né? Pro público roraimense, mostrar que as nossas obras podem alcançar patamares além das nossas fronteiras, né? Só mostra que a gente tá fazendo um trabalho de qualidade, a gente está no caminho certo, a gente está evoluindo a cada produção, e eu acho que premiações e indicações de festivais como esse, principalmente internacionais, demonstram a capacidade que o nosso cinema tem e pode alcançar ainda mais. Você está na Universitária 95,9 FM. E na entrevista de hoje temos aqui a presença do cineasta Alex Pisano. E o assunto é a trajetória do cinema em Roraima. Isso mesmo, Alex. O que você espera do futuro do cinema em Roraima? Bom, o cinema de Roraima, ele agora de uns 15 anos para cá, ele começou a dar um boom de desenvolvimento, né? Até então, antes dos anos 2000, era quase nulo as produções regionais, um ou outro documentário ali, mas agora a gente tem uma geração nova, uma galera nova que está vindo com tudo aí. Esses prêmios de auxílio emergencial ajudaram muito. Nos últimos 2 anos foram mais de 50 filmes produzidos aqui no estado de Roraima, entre documentários, animações, curta-metragens, e eu só vejo um potencial a mais a ser explorado, né? As pessoas estão vindo com muita gana de fazer o seu trabalho, de contar suas histórias dentro do campo da ficção ou do documentário ou da experimentação cinematográfica. Então eu vejo que tem um futuro com bastante potencial. Com relação à Lei Paulo Gustavo, que vem agora com quase mais de 14 milhões aqui para o estado de Roraima para ser investido no audiovisual, você acha que esse investimento vai ser uma ponta de lança assim, para projetar mais ainda o cinema de Roraima? Olha, a Lei Paulo Gustavo ela vai vir não só para projetar, né, o audiovisual roraimense, mas para fazer uma virada de página, assim, né? Vai ser um momento histórico, principalmente para o campo audiovisual, que até então sempre foi muito marginalizado, não só aqui em Roraima, mas no Brasil, né? E eu acho que o momento vai ser esse, vai ser um momento de privilegiar artistas e cineastas que já estão numa longa estrada batalhando aí pelo audiovisual, assim como abrir portas para novos cineastas, novos realizadores, sejam homens ou mulheres, de contar suas histórias, né? Porque esses trabalhos eu tenho certeza que a Paulo Gustavo vai deixar não apenas uma semente, mas assim, raízes grandes para o cinema audiovisual. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias, Alex. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, viu? Entrevista do dia. E hoje no Voo 959, uma programação especial em homenagem ao Dia Mundial do Rock. As principais bandas nacionais e internacionais em 2 horas de música sem intervalo comercial. Boa viagem! E eu fico por aqui. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Eu sou Elane Oliveira. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9,
Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.